12 de setembro de 2025. Astrônomos avistam algo inconcebível. Um corpo gigantesco surgindo das profundezas do espaço. Sua cauda se estendendo por 5 vezes a largura de uma lua cheia, superando qualquer coisa observada desde Oumuamua. Em poucas horas, um segundo intruso é identificado. Os dois se aproximando do Sol para um encontro próximo com apenas semanas de intervalo, porém vindos de cantos opostos do céu. As chances dessa dupla chegada cósmica são, na visão dos especialistas, astronômicas. A versão oficial fala de cometas gêmeos. Mas as provas indicam algo propositalmente criado. Um enigma maior agora adentrando nosso sistema solar com uma finalidade que ninguém decifra. Seria um acidente interestelar ou o início de uma operação sigilosa ativada por nós? A resposta começa exatamente aqui. No dia 12 de setembro de 2025, o instrumento SWAN da nave SH captou uma imagem que deixou os astrônomos paralisados. Um novo astro, reluzente e inconfundível, cortando o sistema solar. Logo em seguida, os primeiros dados começaram a fluir. Uma cauda que se alastra por quase 2,5 graus no céu, equivalente a cerca de 5 vezes o diâmetro de uma lua cheia. Essa magnitude é inédita para um cometa recém-encontrado. As medições iniciais de fotometria o colocaram em magnitude 7,4 e brilhante o suficiente para telescópios caseiros pequenos e até alguns binóculos. A notícia se espalhou rapidamente, e astrônomos amadores correram para validar o que os satélites haviam registrado. Na Austrália, apenas 2 dias após o alerta da sonda, um observador registrou uma foto impressionante do astro. Um rastro luminoso tão extenso que quase escapou do quadro da câmera. Até 13 de setembro, a União Astronômica Internacional oficializou a descoberta, batizando o objeto de CEN 2025R2 com a designação SW, em homenagem ao instrumento que o detectou primeiro. Num fim de semana, tanto profissionais quanto amadores estavam fixados nisso, compartilhando fotos e dados de brilho entre hemisférios. O porte imenso e o fulgor desencadearam uma enxurrada de hipóteses. A maioria dos cometas achados na era atual é tênue, demandando telescópios potentes para serem vislumbrados. Já o SW era acessível a quem soubesse o ponto exato para observar. Sua cauda fatiando a constelação de Virgem e se intensificando à medida que se aproximava do Sol. A reação inicial não se limitou à empolgação. Foi incredulidade pura. Isso não era mero visitante gelado das bordas externas. Os dados não se encaixavam em nenhum padrão recente. Com o acúmulo de relatórios, uma certeza emergiu. O SWAN estava se impondo no sistema solar interno de forma inédita desde os tempos de Alibop ou épocas ainda mais antigas. A galera amadora, sempre atenta a variações de intensidade ou condutas estranhas, já discutia o que poderia impulsionar uma cauda tão alongada e radiante. Por enquanto, o astro era grande demais, vívido demais e veloz demais para ser desconsiderado. E enquanto os telescópios globais seguiam sua rota, a dúvida evoluiu de sua identidade para o motivo de sua aparição agora, e se o cronômetro era apenas o prólogo de um enigma bem mais bizarro. CEN 2025R2, agora batizado oficialmente como SWAN, não é o único recém-chegado chamando a atenção neste outubro. Poucos dias antes de sua detecção, outro astro, 3 Atlas, já rumava para cá, partindo de um setor totalmente distinto do firmamento. A trajetória do SWAN remonta por Aquário, enquanto o Atlas veio da direção de Sagitário. Num mapa estelar, esses vetores de chegada estão afastados por mais de um quarto da esfera celeste. No entanto, ambos os objetos vão atingir seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, e dentro de uma janela de apenas 10 dias. Para os SWAN, isso ocorre por volta de 20 de outubro, a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol. Para o Atlas, é em 17 de outubro, 3 dias antes, roçando o Sol a aproximadamente 203 milhões de quilômetros. Isso posiciona seus periélios a apenas uns 50 milhões de quilômetros de distância um do outro, mais perto do que Marte chega à Terra. Não se trata só de datas coincidentes. A configuração é impressionante. Os dois seguem órbitas inclinadas acentuadamente, com a do SWAN desviada em mais de 60 graus da eclíptica e a do Atlas quase perpendicular ao plano dos planetas. Seus ângulos de entrada são tão díspares que,
por mera coincidência, as probabilidades de ambos atravessarem o sistema solar interno quase ao mesmo tempo e a distâncias solares parecidas são mínimas ao extremo. Astrônomos especializados em cometas de longo período e objetos interestelares estão acostumados a chegadas aleatórias, espalhadas pelo calendário com periélios distribuídos em meses ou anos. Mas aqui, os dois astros mais luminosos da década convergem para o Sol em sincronia quase perfeita, cada um saindo de um rincão oposto do céu. O momento agrava o mistério. Enquanto Swan e Atlas realizam sua passagem mais próxima pelo Sol, os telescópios da Terra ficam cegos de fato. De 8 a 18 de outubro, o brilho solar obstrui a visão direta, gerando um período de escuridão que engloba os dias cruciais quando qualquer atitude anômala seria mais evidente. Assim, o instante de maior proximidade tanto com o Sol quanto entre si ocorre bem além do alcance, com não há meios para observadores terrestres acompanharem os acontecimentos em tempo real. Para que dois objetos provenientes de origens tão distantes colidam no periélio em poucos dias, a uma distância solar praticamente idêntica, justamente no intervalo em que o próprio Sol os oculta da visão, isso vai contra as probabilidades normais de mero acaso. No jargão da dinâmica orbital, trata-se de um corredor, uma estreita fresta no espaço e no tempo que ambos os corpos compartilham simultaneamente. Seja mera coincidência, uma conexão oculta ou algo criado artificialmente, isso segue como dúvida em aberto, mas a mera configuração geométrica já basta para deixar até o astrônomo mais cético em alerta. O 3º Atlas chamou a atenção inicialmente não pela luminosidade, mas pela forma como desafiou as normas estabelecidas. Espectrógrafos iniciais do grupo de laboratório do Atlas detectaram algo que acendeu sinalizações, um corpo composto majoritariamente por níquel, com quase ausência de ferro na composição. Isso contradiz o que se sabe sobre cometas, que tipicamente exibem misturas de ferro e níquel em seus vapores. A afirmação era tão surpreendente que certos laboratórios exigiram imediata verificação dos dados. Uma controvérsia de calibração que se espalhou por fóruns de astronomia e gerou uma série de análises independentes. O embate só ganhou força com a rodada seguinte de observações. Em vez da assinatura clássica de vapor d'água, a coma do 3º Atlas liberava dióxido de carbono em níveis 5 vezes superiores à água. A linha de 4,3 microns do CO2 sobressaía em todos os espectros, enquanto o H2O mal se destacava do ruído. Isso é incomum, mas não inédito em cometas de origem gelada. O que não se explicava com facilidade era o padrão da cauda. Observadores que monitoravam o deslocamento do Atlas identificaram uma regularidade. 3 acelerações distintas, separadas por cerca de 2 semanas cada uma, alinhadas a alterações abruptas na cor da cauda. O primeiro impulso foi registrado em 29 de julho, o segundo em 14 de agosto. Dados fotométricos revelaram um aumento repentino de brilho, enquanto a inclinação espectral mudava de avermelhada para quase neutra, retornando em seguida. Esses pulsos Δ5 não eram suaves, como o empurrão gradual do aquecimento solar. Eles surgiam de forma rápida e depois dissipavam, como se o objeto tivesse ativado um propulsor. Revisores independentes contestaram, alertando para possíveis desvios de calibração ou erros sistemáticos ocultos. No entanto, a equipe do Laboratório de Espectroscopia do Atlas sustentou suas conclusões, destacando que o momento e a intensidade dos pulsos coincidiam entre observatórios autônomos, do rede de rastreamento aberto ao arranjo de telescópios distribuídos de Bill Gates. Os valores não se assemelhavam ao comportamento habitual de ejeção de gases. A proporção de CO2 na cauda variava em harmonia com cada aceleração, um efeito que alguns denominaram modulação de empuxo por mistura. O que realmente agitou os boatos foi a estimativa de energia. Caso as acelerações observadas fossem autênticas, a fonte de potência interna do Atlas precisaria fornecer algo na casa de 10 gigawatts, equivalente à produção de 10 usinas nucleares de grande porte. Isso supera de longe o que qualquer núcleo cometário conhecido é capaz de gerar. A perspectiva convencional ainda sustenta que processos naturais justificam a maior parte dos dados, mas as lacunas, sobretudo o espectro rico em níquel e as acelerações em etapas, mantêm viva a ideia de um objeto fabricado. Por enquanto, o dossiê da anomalia Atlas segue em aberto, com cada novo conjunto de informações alimentando tanto o ceticismo quanto as hipóteses ousadas.
O CEN 2025R2, agora conhecido apenas como SFAN, ocupa uma categoria à parte. Os dados contam a narrativa. Uma cauda que se estende por 2,5 graus, um pico de brilho que supera os cometas mais notáveis do último século, e um núcleo que, se as projeções mais audaciosas estiverem próximas da realidade, poderia estar emitindo 10,000 gigawatts de energia. Isso representa uma produção bruta superior ao consumo total da rede elétrica global e mais um pouco. Mas não é só a magnitude que desperta discussões. São as alegações vindas das margens da comunidade astronômica. Afirmações de que o SFAN é protegido, blindado e energizado de maneiras que desafiam as fronteiras da física atual. Os primeiros murmúrios surgiram com os dados de refletância. Núcleos cometários padrão dispersam a luz solar de forma previsível, mas o núcleo do SFAN reflete com uma assinatura metálica acentuada. Alguns espectroscopistas amadores defendem que isso se assemelha não apenas a níquel, mas a uma liga de níquel e cobalto, substâncias selecionadas na Terra por sua durabilidade e resistência à corrosão. O termo casco de níquel-cobalto começou a circular em salas de bate-papo e podcasts noturnos, impulsionado pela teimosia do objeto em não se fragmentar ou enfraquecer ao se aproximar do Sol. Em seguida, vieram os relatos de uma irregularidade óptica, um halo prateado persistente ao redor do núcleo, que variava de padrão e intensidade. Para certos especialistas, isso evocava um envelope de plasma, uma espécie de escudo eletromagnético capaz de repelir o vento solar e detritos cósmicos. Daí vem o apelido de Fortaleza. Diferente do 3º Atlas, que se comporta como um drone e veloz, manobrável e estranhamente otimizado, o SFAN surge como um tanque, lento, constante e aparentemente impenetrável. A cauda, já recordista em extensão, exibe microempuxos rítmicos que contradizem os modelos simples de liberação de gases. Análises fotométricas indicam pequenas variações periódicas na direção da cauda, como se o objeto estivesse ajustando sua trajetória. Com jatos precisos de plasma. Cada pulso surge como um pico na curva de brilho, e o padrão se repete com uma periodicidade que é difícil atribuir a erupções aleatórias na superfície. Os dados orbitais trazem mais uma camada de complexidade. SFAN segue uma trajetória que a leva ao redor do Sol a cada 22.554 anos. Um ciclo tão extenso que roça o fim da última era glacial. A implicação é impressionante. Se esse objeto for de origem artificial, ele vem cumprindo um roteiro pré-definido por um tempo superior à existência da civilização humana. E, no entanto, ele surge agora, coincidindo com a chegada de Atlas no mesmo corredor solar, em um período em que os telescópios da Terra ficam ofuscados pelo Sol. As chances de todos esses elementos se alinharem por mero acaso são mínimas. Tudo isso alimenta a convicção crescente de que SFAN não é apenas mais um cometa. Seu brilho intenso, as sugestões de blindagem avançada, a possível estrutura reforçada e a magnitude de sua emissão energética o tornam o corpo celeste mais imponente a ingressar no sistema solar interno em tempos recentes. Seja uma fortaleza, uma sonda ou algo totalmente diferente, SFAN obrigou os astrônomos a rever as normas estabelecidas e escancarou as portas para hipóteses que antes habitavam apenas a ficção científica. Todas as anomalias principais registradas para SFAN 2 e Atlas mudaram o foco da discussão de sua natureza para seus possíveis propósitos. Quando dois corpos massivos, um com retorno a cada 22.554 anos, o outro em órbita hiperbólica, talvez interestelar, e chegam quase simultaneamente, a probabilidade de coincidência pura despenca. O momento exato, a configuração geométrica e a janela de blackout solar impulsionaram uma série de ideias sobre missões. Uma delas parece quase convencional, pelo menos em padrões cósmicos, uma operação de manutenção agendada ou reabastecimento. Nesse enredo, o Sol funciona como uma estação de serviço. Os dois objetos poderiam ser projetados para captar energia solar ou campos magnéticos em recargas, transferências de dados ou até auditorias de sistemas. A noção não é absurda no planejamento de missões em espaço profundo. Na Terra, sobrevoos solares são rotina para assistências gravitacionais e impulsos energéticos. Se forem sondas, o Sol representa o local ideal para reabastecer ou partilhar informações. Outra especulação é bem menos pacífica.
A aproximação próxima poderia indicar uma interferência, um encontro para resgatar ou desativar uma unidade defeituosa, ou quem sabe um confronto entre grupos rivais disputando um recurso. As estimativas de potência para cada um e cerca de 10 gigawatts para Atlas, e uns assombrosos 10,000 para Swan e evocam reservas de energia capazes de manobras ativas, não só deriva passiva. Acelerações graduais e modulações na cauda de Atlas, junto com pulsos minúsculos de empuxo em Swan, indicam um grau de domínio compatível com um perfil de missão, e não com liberação gasosa casual. Há ainda o cenário de cadeia de auditorias. Oumuamua em 2017, seguido por Atlas e agora Swan, pode ilustrar respostas crescentes aos séculos de transmissões de rádio da Terra. Cada nova aparição seria uma sonda mais elaborada, enviada para investigar, coletar dados ou intensificar o contato. Em todos esses esquemas, o Sol vai além de mero cenário. Ele é o hub de energia, o ponto de encontro, o sinalizador. As provas não resolvem a controvérsia, mas impõem uma indagação renovada. Se isso for uma operação, qual o objetivo dela? Uma órbita de 22.554 anos transcende um mero dado em gráficos. É um período que penetra fundo na última era glacial, quando o planeta era irreconhecível em relação ao atual. Por volta de 20.000 a.C., geleiras cobriam grande parte do hemisfério norte, e o clima mudava de formas que moldaram os primórdios da civilização humana. Essa mesma fase registrou traços nos núcleos de gelo da Groenlândia e da Antártica, onde camadas de poeira e variações químicas sutis sugerem eventos celestes abruptos e impactantes. Alguns estudiosos notaram que essas camadas coincidem com épocas em que cometas de longo período brilhantes poderiam ter passado perto, não só espalhando detritos, mas talvez inspirando narrativas transmitidas por gerações. No centro dessa concepção está um local chamado Göbekli Tepe, um sítio no sudeste da Turquia erguido há mais de 11.000 anos. Seus pilares de pedra exibem entalhes de animais e símbolos abstratos, mas entre eles há padrões que certos intérpretes veem como trajetórias de corpos celestes, possivelmente cometas. Poucos teóricos defendem que essas gravuras documentam ciclos além da vida humana, talvez até sinalizando retornos de algo similar às Swan. A visão predominante é bem mais reservada. Arqueólogos e astrônomos alertam que tais ligações são, no máximo, conjecturais, baseadas em padrões que poderiam ser fortuitos. O embate é acalorado, com detratores destacando a ausência de provas diretas conectando esses monumentos antigos a ciclos astronômicos específicos. Ainda assim, a sincronia é inescapável. Se Swan de fato retorna a cada 22.554 anos, sua última passagem pelo sistema solar interno teria ocorrido bem quando o mundo saía do jugo das geleiras, num instante em que a cultura humana dava os primeiros passos para erguer monumentos e observar os céus. Se isso é mera casualidade ou algo mais profundo é uma questão em aberto. É uma questão aberta, mas isso adiciona uma camada de ressonância mítica a um evento já por si só extraordinário. No final das contas, a narrativa de Swan vai além de meros números ou trajetórias celestes. Ela evoca a ideia de que os visitantes mais raros do céu sempre estiveram entrelaçados com as origens da nossa própria história. De 8 a 18 de outubro, todos os principais observatórios terrestres enfrentam uma interrupção total. Os cronogramas oficiais marcam esse período como tempo de inatividade pela conjunção solar, mas nos bastidores, as limitações se estendem muito mais. Memorandos internos do Comando Espacial dos Estados Unidos e da Agência Espacial Europeia orientam as equipes a paralisarem todas as operações de radar e imagens de alta resolução tanto de Swan quanto de 3Y Atlas durante esse bloqueio. Algumas sugestões de monitoramento alternativo são rejeitadas sem justificativa. Pedidos por dados brutos são discretamente desviados ou postergados. Um grupo de avaliadores de alocação de telescópios, falando anonimamente, menciona ordens explícitas para evitar declarações públicas sobre qualquer um dos objetos até depois do periélio. O desfecho é um silêncio imposto justamente quando os dois visitantes mais peculiares em décadas atravessam o brilho do Sol, restando apenas uma faixa estreita de astrônomos independentes e redes amadoras para preencher o vazio. Quando as ordens de blackout chegam, os canais oficiais calam a boca, mas as redes de amadores não.
Bill Gray, um rastreador experiente famoso por seus cálculos orbitais de código aberto, mobiliza uma rede dispersa de astrônomos caseiros e pequenos observatórios. Seu apelo ecoa por fóruns públicos e salas de chat criptografadas. Mantenham os telescópios apontados para o céu, registrem cada piscar e compartilhem os dados crus antes que sumam. O coletivo Aberro Tracker, na Espanha e em Portugal, inicia a junção de feeds de sensores de campo amplo, enquanto vazamentos de grupos privados de astronomia indicam esquemas improvisados para contornar o bloqueio com radiotelescópios e até satélites meteorológicos adaptados. Com agências governamentais em silêncio e grandes observatórios travados, o esforço popular vira a única barreira contra um vácuo total de informações. Qualquer um com um telescópio, uma antena de rádio ou acesso a software de rastreamento aberto pode participar. O período de blackout não era só um obstáculo. Era um convite. Se você busca respostas, agora faz parte da caçada. Ao reaparecerem, Swan e Atlas podem enviar os primeiros sinais de um quintal qualquer, e não de um laboratório oficial. Os fatos são evidentes. 2 objetos anômalos adentraram o sistema solar interno em conjunto, desafiando probabilidades estatísticas e gerando indagações que nenhuma agência resolveu.